também é um prazer estar aqui, conversar com a rede dos reformadores, da Soban, porque também uma atividade nossa. Os órgãos públicos eles não servem só para fazer valer o regulamento através de coerção, como muitas pessoas às vezes têm medo, né, dos órgãos de fiscalização. Mas também nós fazemos a verificação, que é uma forma, que é como uma auditoria, onde propicia a melhoria contínua das empresas, e também a informação, através dos canais do IP São Paulo, através da nossa editoria, através das nossas atividades, nós estamos sempre disponíveis para responder dúvidas, para orientar, para trazer informação. E aqui nós estamos, né, para trazer algumas informações importantes acerca da reforma de pneus. Eu fiz uma apresentação aqui, vou compartilhar com todos. Ok, podem ver a apresentação? Estamos vendo sim. Ok, vamos lá. Primeiro, me apresentar melhor. Eu sou o Harrison Matos Ferraz, diretor de fiscalização da conformidade de serviço. Eu sou formado em técnica eletrônica, na ET Lauro Gomes, de São Bernardo. Depois me formei em engenharia metalúrgica na Escola Politécnica da USP. E um MBA em gestão empresarial e estratégica, também pela USP. Minha carreira no IP começou em 2007. E de 2007 até 2014, eu trabalhei na verificação da conformidade. E são as auditorias que nós fazemos para concessão do registro, manutenção do registro, depois a renovação. Mas, a partir de 2014, eu assumi a fiscalização de serviços. Ou seja, aqueles serviços que antes eu fazia avaliação, eu passei a comandar a fiscalização desses serviços. Inclui a reforma de pneus, a manutenção de extintor de incêndio, instalação de GNV em veículos, descontaminação de produtos perigosos, etc. Eu passei um ano na direção do departamento e depois eu retornei, aqui seria 2024, na verdade, à direção da fiscalização de serviços. Eu gostaria de apresentar um pouco do IP em São Paulo. O Instituto de Pesos e Medidas, ele foi criado num decreto estadual em 1967. Isso quer dizer, inclusive, que ele é anterior ao INMET, que é de 73. E ele nasceu, primeiramente, para fazer serviços na área de pesos e medidas, somente balanças. E trabalhávamos com atribuições pelo antigo Instituto Nacional de Pesos e Medidas, o INPM. Ele é anterior ao INEP. Depois, em 1995, veio uma lei que deu uma personalidade jurídica ao IP São Paulo. Daí nós tivemos acrescentados, além daqueles serviços de peso e medidas, serviços delegados na área de metrologia, normalização, qualidade e certificação. E também o IP pode trabalhar baseado na Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Mas a nossa atividade principal é como órgão delegado do INEP, quando se trata em relação à reforma de pneus. Como eu disse, o INETRO foi criado em 73, foi uma lei que criou o COMETRO e o INETRO. Depois, a 9933, que é a mais conhecida, 1999, que criou as competências do INETRO, do COMETRO. Essa lei foi alterada, mas ela
A Lei 9933 é aquela que fornece para a gente as nossas atribuições na área de fiscalização, na área de verificação da conformidade. O IPEI, como órgão delegado do Inmetro, ele pode não só executar atividades, mas também aplicar as penalidades pelo Inmetro. Então, o IPEI, como órgão delegado do Inmetro, ele é o executor. Eu digo que o Inmetro é um órgão regulamentador, mas os braços, as mãos do Inmetro nos estados são os órgãos delegados. O IPEI em São Paulo é esse órgão delegado aqui dentro do nosso estado. Eu vi que há informadores de outros estados também aqui participando da palestra. Então, nos estados deles, também tem um outro órgão delegado. Nós temos, por exemplo, Ivametro na Bahia, tem o IPEM do Rio de Janeiro, com exceção da região de Goiás, também aí é o próprio Inmetro, e também no Rio Grande do Sul. São dois locais onde há uma superintendência do Inmetro, porque ele mesmo executa as atividades. O nosso departamento de meteorologia e qualidade, ele está funcionando com esse organograma. Departamento de meteorologia e qualidade, e nós temos 3 divisões. A divisão que eu estou coordenando, que é a fiscalização de serviços. Nós temos a fiscalização de produtos, que é a Elisete, a diretora, e nós temos uma divisão de registros de empresas, com o Jair Camporese. Jair também é bem conhecido de vocês, vocês entram em bastante contato com ele, porque ele que cuida do registro, a renovação das empresas. Nós achamos por bem, há bastante tempo, aqui no estado de São Paulo, separar as atividades de fiscalização e de registro. Porque registro é uma avaliação, é como uma auditoria. E na relação entre a empresa auditada e o auditor, tem que ter confidencialidade, tem que ter uma certa confiança para a empresa abrir todos os seus registros, apresentar suas dúvidas, seus problemas, até com medida de melhoria, de entender melhor a legislação. E depois essa mesma pessoa voltar uma semana depois, né, e falar assim, agora eu vou fiscalizar. Agora que eu sei tudo da sua empresa, você abriu para mim, nós achamos que não é uma relação saudável. Então, o IPEI São Paulo ele faz essa separação. Nós temos equipes de fiscalização e equipe que vai fazer a verificação. Agora eu vou falar um pouco da legislação da questão de pneus. E fiquem à vontade aí para fazer perguntas, qualquer dúvida aí, vocês podem colocar no chat, depois me interromper, não tem problema nenhum. Nós vamos esclarecer na medida que estamos apresentando aí os temas. A legislação da reforma de pneus, nós temos a portaria 433 de 2021, que traz o regulamento técnico da qualidade e o regulamento de avaliação da conformidade. Eles têm uma diferença. O regulamento de avaliação da conformidade ele está muito mais ligado ao registro da empresa. Qual que é o processo para a obtenção e manutenção do registro da empresa, depois da renovação? Já o regulamento técnico da qualidade é o regulamento que
diz mais precisamente como que o serviço de reforma de pneus deve ser executado. Esses dois regulamentos estão dentro da mesma portaria, até porque, no tempo passado, a própria legislação federal ela apontou para esse caminho, onde cada órgão regulamentador deveria ter um único documento para cada assunto, para facilitar a vida das empresas. Porque às vezes ela ia lá no metro, uma empresa de brinquedo, você tem 4 documentos, 4 portarias, pneus tinha 2, uma estava, metade da informação estava numa portaria, metade em outra. Então, essa linha fornecida pelo governo federal na época orientou para que nós tivéssemos um único documento relacionado à reforma de pneus, onde tinha esses dois regulamentos. Nós temos nessa portaria, que também eu queria ser muito importante para o conhecimento de todos, que é a portaria 278 de 2021. São os requisitos gerais para a declaração da conformidade do fornecedor de serviços, conhecido como RGDF Serviços, porque vai orientar sobre prazos, vai orientar sobre como que são os serviços junto à Unimed, sobre validade, sobre suspensão. Ele vale para todas as empresas de serviços, é um regulamento, um requisito geral, não um regulamento geral, mas é importante para todos eles. Na portaria, ele cita algumas normas. Eu trago aqui a BNT, NBR, NM, que é uma norma também Mercosul, 225 de 2000, que são os critérios mínimos de seleção de pneus para reforma e reparação. Esse é aquele documento que traz quais pneus podem e quais não podem ser reformados, quais que devem ser utilizados, baseados em tamanho de furos, em posição dos danos, em tipo de pneu. Então, é uma norma importantíssima. A 224 de 2003, conjunto pneumático e pneumonia, ela vai falar um pouco o que é roda, o que é o tubo, o que é aro, isso para trazer uma padronização da nomenclatura daquilo que é utilizado no rumo de pneus. Mas eu digo que é de conhecimento de todos, vocês podem consultar por curiosidade, mas não há nada assim que fuja aquilo que já é a realidade de todos. Essas duas aqui, a BNT-NBR 5531 de 1990 e a BNT-NBR 13776 de 2006, são portarias que vão falar sobre os veículos, os tipos deles. Por quê? Várias vezes vocês vão ver na portaria dizendo é um tipo L, é L, é M, que tipo de veículo que é? É uma caminhonete, é um veículo comercial, um veículo de carga. Então, são normas que vão explicar especificamente o que é cada um. Então, ela classifica os tipos de veículos e explica o que é cada tipo deles. A L, daí vão ser motos, daí tem moto, motoneta, quadriciclo, depois veículos rodoviários tem tipo N, tem tipo N. Ele vai falar dos tipos que são de carga, aqueles que são para transporte de passageiros. Então, é importante, mas para que todos entendam os tipos de veículos que existem. Porque, na hora que nós formos observar até na norma, na próxima norma da ANAPA, também pode ter referência ao tipo de veículos
e precisamos entender quais que são eles. E o Manual de Normas Técnicas da Associação Latino-Americana de Keynesianos. É a norma da ALAPA. Ela está, inclusive, disponível para download no site da ALAPA, e ela é importante porque ela tem as dimensões dos pneus, seus índices de carga, índices de velocidade, atividades, tem muitas definições, as descrições das definições que estão as marcações dos pneus, ela possui muitas informações importantes. Então, essa é altamente recomendável que todos baixem, todos procurem no site da ALAP. Falando mais especificamente da portaria Metro, da 433, qual que é a aplicação dela? Pneus para automóveis, caminhonetas, caminhonetes, veículos comerciais leves e seus tributados. Estão excluídos máquinas agrícolas e industriais. Essa aqui tem muitos daqueles pneus agridoso, da área industrial, máquinas agrícolas, máquinas de tratores, porque são máquinas, são equipamentos que, como até depois está definido na segunda parte aqui, destinados exclusivamente a uso de veículos que trafegam fora de vias públicas. Então, são pneus que são utilizados ou dentro de áreas fabris, ou são utilizados apenas em fazendas, ou são utilizados apenas em mineração, ou seja, aquilo que não estão fora de vias públicas estão fora da portaria de reforma de pneus. Só que é importante notar aqui que são veículos que trafegam apenas fora de vias públicas. O caso comum, que muitas vezes gera dúvida de reclamação, são caminhões que entram nas fazendas, são caminhões que entram em áreas onde há uma produção agrícola, como, por exemplo, caminhões de cana, daí vão lá, eles abastecem, depois eles retornam para via pública. Então, são pneus que têm que ser tratados dentro dessa portaria, porque envolve a segurança daqueles que estarão na mesma via pública que eles, que estarão na rodovia. Muitas vezes o pessoal fala assim, mas é um caminhão de cana, não tem problema ele ter alguns danos a mais, ou senão, a hora que entra lá para colher o material, às vezes ele acaba cortando, então é caro, então o cliente dessa que está mais ou menos nessa atividade, né, de corte de cana, por exemplo, e há outras atividades também de transporte, que inclui uma parte em área agrícola, às vezes eles querem forçar o reformador a entender que é um pneu ali de um caminhão numa área agrícola, né? Então não precisa tanta qualidade na reforma, não precisa ter tanta atenção. Mas na hora que ele retorna para a via pública, ele está carregando peso, às vezes um caminhão que ele sabe que não tenha tanta manutenção, ou tem mais idade ainda, daí ele oferece, ainda às vezes, até mais perigo do que outros veículos. Então, esse é um ponto importante para nos atentarmos, né? Então, ele não são aqueles que trafegam parte do tempo fora de via pública, né? Eles estarão fora aqueles que trafegam todo o tempo fora das vias públicas. Mas dois pontos importantes, que eu acredito que é um ponto importante dessa portaria de ter esclarecido bem,
é a proibição da reforma de pneus para ciclomotores, motonetas, motocicletas e triciclos. Isso está no seu artigo 5º. Por quê? Essa proibição ela atende a uma resolução CONTRAN. Na portaria fica a resolução CONTRAN 158 de 2004. Mas depois dessa resolução foi cancelada e sai em vigor atualmente a resolução CONTRAN 913 de 2022. Na verdade, traz a mesma informação. Daí eu copiei o artigo 5º da resolução CONTRAN 913 de 2022. Diz assim: fica proibido o uso de rodas que apresentem quebras, trincas e deformações, bem como de pneus reformados, quer seja pelo processo de recapagem, recalcitagem ou remoldagem em, primeiro, ciclomotores, motonetas, motocicletas e triciclos. Depois do 2 eu vou falar no eixo dianteiro de ônibus e micro-ônibus. Mas essa proibição, ela se tornou importante aqui, através dessa portaria, porque a antiga não tinha. Então, eu ia num reformador e ele estava reformando um pneu de moto. Segundo a resolução CONTRAN, é proibido uma moto usar reformado. Mas não era proibido reformar um pneu para moto. Para o que eles estavam reformando, eu não sei. Já que ninguém faz de conta que ninguém usa, né? Em moto. Então, ela trazia uma inconsistência. Esse artigo 5º, ele esclareceu, apaziguou essa questão. Alguma dúvida? Então, agora sim, ela tornou mais clara a proibição de recapagem dos pneus de moto. A segunda proibição, a importação de pneus recalcitados e usados. Daí tem uma portaria do DSEX, é um departamento dentro da Secretaria do Governo, né, de Exportação. Ele diz que não são autorizadas a importação de bens de consumo usados. Essa portaria inclui algumas exceções dessa autorização de importação de bens de consumo usados, como, por exemplo, para pesquisa, etc. Mas o pneu usado não está dentro de nenhuma dessas exclusões. Então, ele continua não sendo autorizado. Há um entendimento que, importando pneus velhos, pneus usados, nós estaremos importando lixo de outros países. Pode ser que seja importado lixo, mas também restringiu que possamos importar alguns pneus que estariam aptos, né, à reforma. Mas, em todo caso, foi colocado dentro do mesmo caso, e é proibida a importação de pneus capacitados e usados. Harrison, posso te interromper para uma pergunta que está vinculada a esse tema? Pode. No nosso chat aqui, nós temos o Arlindo. A pergunta dele é: mas é proibido o uso no eixo dianteiro de qualquer veículo? Não. A portaria, essa resolução do CONTRAN diz no eixo dianteiro de ônibus e micro-ônibus. Apenas. Ô, Harrison, desculpa, é porque pela norma que sempre foi passado, nenhum pneu reformado pode rodar na dianteira de caminhões ou aí por isso que ficou a dúvida. Aí eu tenho que observar outras resoluções do CONTRAN, outros artigos.
esse artigo fala exclusivamente desse caso. Entendi. Mas eu vou dar uma pesquisa. Outra resolução. Entendi. Isso, eu vou dar uma pesquisada, anotar, vou dar uma pesquisada em outra resolução, daí eu passo para vocês aí a resposta. Mas duas informações que são da portaria. Primeiro, o fornecedor deve realizar a reforma de pneus a título gratuito ou oneroso, conforme disposto nesse regulamento. Está no item 1 do artigo 7º. Isso eu gostaria de frisar aqui, porque as reformadoras eu já encontrei reformando pneus sem registro, ou reformando o pneu fora das especificações, pneu que manchão, um estava sobrepondo o outro, e a informação era, mas isso aqui eu não cobrei, é gratuito. Esse aqui é um serviço aqui que eu fiz de graça aqui para você ter, para o colega, etc. Só que a portaria não dá essa abertura. Então, está aqui, a título gratuito ou oneroso. Quer dizer, cobrando, não. Porque aquele pneu que vai estar trafegando em rodovias, na rua, junto a outros veículos, ele tem que oferecer a mesma segurança, independentemente se aquele serviço foi cobrado ou não. Então, essa é uma informação importante. E outra aqui que eu coloquei no item 2, os demais entes da cadeia produtiva de fornecimento de pneus conformados, incluindo o comércio em estabelecimentos físicos ou virtuais, devem manter a integridade do produto, das suas marcações obrigatórias, reservando o atendimento aos requisitos deste regulamento. Não vi grandes problemas nesse item, mas só para lembrar isso, que vocês vão reformar um pneu. Esse pneu pode ser comercializado por outros, tanto usado, ou às vezes tem aqueles postos de coleta, né? Uma empresa do ramo de borracharia coleta pneus, e esses pneus vão para a reforma e retornam, né, esses postos de coleta. Eles devem ser entregues ao cliente, mantendo a sua integridade, e mantendo as marcações obrigatórias. Se tiver etiqueta, mantém etiqueta. Ele não pode alterar o produto pela coleção ao cliente. O artigo 10 também, que eu considero importante, a reforma de pneus no pneu reformado, objetos desse regulamento, são sujeitos em todo o território nacional às ações de vigilância de mercado executadas pelo INEP e entidades de direito público a eles vinculados por convênio de delegação. Isso quer dizer que ações de vigilância do mercado elas podem ser executadas tanto diretamente pelo INEP, quanto pelos órgãos delegados. No estado de São Paulo e em São Paulo. Nós temos o IPEM Paraná, o IPEM de Minas, o IPEM de Pernambuco, cada um dentro do seu estado. E o Inmetro pode, nacionalmente, executar ações de vigilância do mercado. Essas ações são fiscalização, ele pode fazer coleta de produtos para ensaios. Então, mais um ponto aqui, onde fala da delegação e da finalidade dela. O registro da empresa de reforma de pneu. A validade do registro, agora ela é de 48 meses. Antes valia por 2 anos. Agora são 48 meses. E durante esse período, a empresa deve fazer uma manutenção do registro, anualmente.
Mas como é essa manutenção do registro? Antigamente, os órgãos delegados, os IPs estaduais, eles faziam uma visita de manutenção do registro. Agora não. Essa avaliação de manutenção anual é feita pela própria empresa, onde ela vai preencher a lista de autoverificação e depois, no final aqui da apresentação, eu vou falar bastante sobre essa autoverificação. Que não é somente preencher a lista, fazer xizinho em tudo, assinar e colocar no portal do Orquestra. Realmente a empresa ela deve fazer uma autoverificação. Quando houver uma fiscalização, primeiro vai ser observada a empresa se ela fez uma autoverificação. Então, vai ter que ter no portal da Orquestra a autoverificação anual de cada manutenção que ela fizer. Então, nós vamos observar se preencheu, a nave, assinou e está colocado. Mas também a fiscalização ela pode observar se realmente aquilo que foi colocado na lista de verificação está correto. Colocou calibração dos instrumentos, tudo correto, a fiscalização verá que não tem nenhum instrumento calibrado. Na lista de verificação, todas as informações do pneu são corretas. A lista de verificação, ele colocou que pneus que têm problemas, pneus inservíveis, não são aproveitados na reforma de pneus. Mas a fiscalização vai lá e ela constata que houve só um preenchimento de lista. Não foi feito, então ela pode aplicar uma penalidade nesse caso. E durante a manutenção anual, as empresas devem fazer ensaios do pneu por famílias, considerando índices de carga que elas considerarem mais críticos e índices de velocidade mais críticos. Essa é uma decisão dela. Mas ela tem que fazer o ensaio de pneu, um pneu por família. Aqui já por ser um item que podem ter dificuldades, eu aconselho já até entrar em contato com os laboratórios que vão fazer os ensaios e já planejarem um cronograma de manutenção. Porque às vezes você fala, manda, na hora que você liga, manda, daí o laboratório fala, olha, eu vou demorar mais X meses, não sei, tantos dias, porque daí estou cheio de diferença. Então, eu aconselho até já fazer um cronograma, junto com seus laboratórios, quando escolhidos para fazer esses ensaios, já dizendo, olha, eu preciso que sejam prontos em tal período, em que período foi o envio, para não ter problemas com prazos. A fiscalização ela vai nas empresas e vai verificar se é feita a manutenção e se as empresas estão fazendo os ensaios periódicos. A renovação. A renovação, que é a cada 48 meses, eu aconselho a ler o RGDF, aquela portaria que eu citei anteriormente. A empresa deverá emitir novamente uma declaração de conformidade do fornecedor e emitir novamente a lista de autoverificação. E também relatórios que saiu por família.
Aí, não há mais a visita do empenho. A própria empresa será responsável por essa renovação. E fica a cargo do empenho realizar fiscalizações para verificar se a empresa tem atendido com a manutenção daquilo que ela mostrou na sua concessão. Aconselho as empresas a fazerem a isso de autoverificação com muito cuidado. Vocês vão pedir a renovação através do sistema orquestra, né? Eu seria a sua declaração, a início de autoverificação, os relatórios de ensaio, mas não haverá uma visita de um avaliador aqui em São Paulo para verificar se realmente tudo está conforme. A visão que traz essa nova portaria, então, resumindo, é essa. Que o órgão público vai lá no reformador e verifica na concessão a capacidade técnica, a capacidade em infraestrutura, os materiais utilizados, os processos, os documentos, mas a manutenção desse sistema é responsabilidade das empresas. Não vai mais um agente verificador ali ficar fazendo esse acompanhamento. Esse acompanhamento, então, torna-se uma responsabilidade da empresa, que é verificada através apenas da fiscalização. Essa fiscalização pode ocorrer a qualquer momento e ela sim vai observar se há ou não a manutenção da conformidade da empresa. Os registros são feitos por famílias, né? São escopo. Família de pneu comercial, familiar A, maior ou igual a 122. Família B, índice de carga igual ou menor de 128. E atualmente a família de pneus destinados a automóveis foram divididas em 3. A família C, índice de velocidade F e abaixo. D, índice de velocidade SIT. E a família E, índice de velocidade 1 e S6. Analisamos o registro. Na página registra.metro.gov.br, onde tem essa informação que eu trouxe do lado. É importante agora entender que o sistema orquestra ele funciona através de uma interação com o GovBR. Então, a empresa precisa estar registrada no GovBR. O responsável pela empresa tem que estar registrado no GovBR. Então, a empresa ela vai ter um CNPJ, vai ter um CPF do responsável pela empresa, e essa pessoa ela vai acessar o sistema orquestra e fazer a solicitação para a empresa, no registro. É bom que vocês observem se existe esse link. Não adianta hoje você entrar na orquestra sem você estar conectado à empresa. Ah, eu quero solicitar para tal empresa. Não, o registro não vai acontecer de forma adequada. Então, isso gerou muitos problemas, muitas dúvidas. Não sei se todos aqui que estão assistindo já são registrados, se alguns estão buscando ainda o registro, se alguns ainda não fizeram renovação dentro desse novo sistema, mas é importante observar. Se houver dúvidas, nós estamos, inclusive, preparando algum material que orienta passo a passo como fazer essa integração.
Aí, se tiverem dúvidas, também podem entrar em contato com aqui em São Paulo, e nós vamos informar como fazer esse registro. Harrison, posso te fazer uma Sim. pergunta? Pode? Nós estamos falando com um público aqui não somente de São Paulo, né? Apesar da Soban estar sediada em São Paulo, mas nosso público está em território nacional. Esse processo, a realização do registro, ela diferencia de um estado para outro? Não. É o mesmo processo para todos os estados. Ok. Todos os estados devem entrar no registro.imetro.gov.br, observar esse ritmo de integração. Aqui eu explico que o representante legal ou sócio deve possuir o e-token de CNPJ, o certificado digital, para poder abrir processos em nome da empresa, se não delegar a outra pessoa. Então, é um processo que ele é federal. Ok, obrigada. Ok? Eu vou agora falar um pouco, nem vou dizer um pouco, né, bastante, da lista de autoverificação. Então, eu fiz vários slides, onde eu vou colocando ponto a ponto a lista de autoverificação. Eu acho importante porque agora vocês são responsáveis pela manutenção do registro. Então, é importante entender cada item que está na lista de autoverificação, da LASE. Eu apenas diminuí um pouco o texto. Lá tem muito texto, daí eu coloquei em menos palavras cada item, para não ficar muito exaustivo ficar lendo. Pode até o português ficar um pouquinho estranho, ficar muito resumido, mas eu preferi para não ficar muito texto na tela. O primeiro ponto da lista de autoverificação são os requisitos gerais. Daí vocês devem fazer um checklist observando cada item que realmente tem dentro da empresa e se está ocorrendo adequadamente. Requisitos gerais é ter o currículo do responsável operacional, o vínculo do responsável operacional, do montador e do auxiliar administrativo. Tem um layout, incluindo as áreas em metro quadrado. Vocês têm atendido às instruções de uso e armazenamento dos materiais. Esse é um item importante a se ter, porque já observei produtos armazenados de forma inadequada, produtos que não são utilizados de acordo com as instruções de uso, produtos vencidos, ou seja, questão de uso e armazenamento, não tem nenhum controle, ou faltou controle, né, no caso dessa empresa. Se vocês utilizam, por exemplo, principalmente na área de reparação, reparos, mansões, cola, selante, se vocês utilizarem de um fabricante, vocês devem observar quais as instruções, tanto de uso quanto de armazenamento. O uso Camelback, eu uso também pré-moldados. Elas também têm informações de armazenamento, de uso. E essas informações, essas orientações devem ser seguidas. Então, observem que não é somente fazer, fiz um xizinho na lista. Não. É importante que alguém faça essa verificação. A LAD é como se fosse uma auditoria, realmente. Então, alguém vai observar, estão sendo atendidos, estão sendo bem utilizados, bem armazenados, nos insumos? Se sim, ok. Certificados de treinamento, tanto do responsável operacional quanto do montador.
Tem que ter no mínimo 40 horas. Não precisa ser um único treinamento de 40 horas, mas pode ser a somatória de vários treinamentos na área. Esses treinamentos tem que dizer qual que é a função deles, a carga horária. Então, vocês devem tê-los. Programa de treinamento, tanto para novos funcionários quanto reciclagem. O programa de treinamento não é só dizer, eu gostaria que tivesse. Não. Depois vocês comprovarem, vocês acompanharem se o programa de treinamento está sendo executado. Relação de funcionários das áreas técnicas e administrativas. Quando forem fazer esse checklist, observar se houve alteração, se houve refazer essa relação. Sistemática para registro e controle das informações, dos dados, rastreabilidade. Relação de patrimônio e quantidade dos equipamentos. Observar se houve mudança, se equipamento não se tornou inservível, foi trocado por outro, se tem novos equipamentos, manter atualizado. Certificados e programas de calibração. Observar se os certificados estão dentro daquilo que é a validade, dentro de um programa de calibração. E o sistema de gestão da qualidade, que é a avaliação dos materiais, que pode ser segunda parte ou ensaio. Uma avaliação de segunda parte é uma avaliação de um fornecedor. Por exemplo, serve se vocês têm um fornecedor, por exemplo, de manchão, de cola, de qualquer um dos insumos, como eles, fornecedores, avaliam a qualidade dos produtos? Eles acompanham, eles fornecem informações, ou vocês podem mandar, vocês dando ensaios em laboratório. Mas eu acho, como isso é mais caro, nem sempre é adequado, mas vocês podem fazer. Então, eu acho que o acompanhamento dos seus fornecedores já é um sistema de injeção da qualidade para este caso. O segundo item da lista de verificação é o pneu para reforma, que eles contêm os seguintes dados. Então, vocês vão observar se as carcaças para aprovação para reforma têm a identificação do fabricante, a dimensão do pneu, o tipo de construção, né, radial, diagonal, uso de câmera, índice de carga, índice de velocidade, que tem o selo do Inmetro e a data de fabricação. Então, vocês vão observar que a reforma ela ocorre somente em pneus que têm essas informações. Depois, o outro item, que é o controle do processo de reforma, diz assim: procedimentos escritos, atualizados, de fácil acesso e utilizados. Primeiro, a empresa tem todos esses procedimentos escritos? Eu creio que se conseguir o registro, tem. Eles estão atualizados? Vocês devem observar se estão. Às vezes você troca um fornecedor, ou troca um processo. Eu vou passar a trabalhar com lixira. Meu processo de estariação vai mudar. Isso é atualizado. Eles estão de fácil acesso?
eles são utilizados. Essa informação é importante. Já fui em muitas empresas em auditoria, não só da indústria de pneus, mas que existem procedimentos escritos, mas não estão à mão daquele que precisa executar aquele procedimento. Aonde que está o procedimento escrito? Ah, está lá no escritório. Ah, tá. Ó, o gerente da qualidade tem todos eles. Importante ter. Mas eles é acessado, ele está na área de produção, a gente precisa utilizar ele, realmente ver se ele está fazendo corretamente, se ele foi treinado naquela atividade, é importante. E se ele está sendo utilizado. Às vezes as empresas escrevem muitas coisas no procedimento, às vezes até complicam o processo, mas depois elas acabam não executando aquele procedimento. Então, na autoverificação, que é um processo de auditoria interna, é importante também se repensar, se observar esses procedimentos. Eu estou executando da melhor forma, estou executando corretamente. Então, aí tem a lista de todos os procedimentos exigidos pela regulamentação da qualidade. Na lista de autoverificação, ela pede algumas informações específicas que sejam checadas, algumas informações específicas de alguns procedimentos. Por exemplo, raspagem. O procedimento tem a pressão mínima e máxima do pneu durante a raspagem. Ele forma a textura. E o raio de raspagem, ou gabarito. Você deve ter essas informações e, durante esse processo de auditoria interna, observar se esses requisitos têm sido atendidos. Que aquilo que a empresa se propôs a fazer tem sido corretamente executado. E na raspagem, a raspagem do selo do fabricante ou da reforma anterior. No procedimento de reparação, ela pede atendimento à norma NBR, NM 225/2000. É aquela que tem as tabelas que falam para cada tipo de dano que pode ser ou não reparado, quantidade, tamanhos, locais. Nós temos a tabela 5 do RTQ ou a especificação do fabricante. Eu acho importante a especificação do fabricante e vocês observem, porque ela tem informações importantes até do produto específico que vocês vão utilizar. Por exemplo, é um furo 8 milímetros em tal lugar. Vocês vão na tabela, ver que tipo de pneu que é, e a tabela do fabricante vai falar, é tal tipo de manchão. É tal tamanho, qual que eu vou usar? Já vai estar a especificação do manchão ou do reparo e o processo que deve ser utilizado. Então, muitas vezes, no início do processo de reforma de pneus, no início desse programa de avaliação da conformidade, nós íamos às empresas e, às vezes, o processo era feito de acordo com a experiência do operador, aquilo que ele achava que era. Porque nós pedimos, cadê a tabela do fabricante desse manchão? Cadê a tabela do fabricante desse reparo? Não tenho. Mas senão, às vezes, tinha colado, como é que você consulta essa tabela? E havia muitas dúvidas. Com o tempo, hoje nós vemos que o pessoal tem muito mais conhecimento nessa área.
Seguindo, o reformador é responsável pela aplicação dos materiais sem prejudicar a vida útil do pneu. Ou seja, você sabe aplicar os materiais. Procedimento de reparação especificado pelo fabricante. É aquilo que eu disse. Vocês tem vários fornecedores, né, de reparo, de cola, e eles vão fornecer para cada um deles um tamanho de furo, um local, um tipo de pneu, qual que é o produto deles mais adequado. E aí vocês devem seguir essa informação e apresentar isso para o auditor ou para o fiscal. E durante a autoverificação, vocês devem observar se os procedimentos têm sido executados. Seguindo o processo de reforma, processo de reparação. Ele tem esses critérios, e esses critérios são realmente executados. Aí vocês vão observar, né, o método de aplicação, de estocagem, limite de dano que os materiais que vocês utilizam vão suportar, garantir que o manchão é corretamente aplicado, limite de quantidade de danos que a carcaça suporta, garantia que os materiais de reparação sejam adaptados aos serviços. Basicamente primeiro vocês avaliarem a carcaça, terem certeza que aquele dano é reparável, terem conhecimento da 225 e partir para a execução da reparação, observar, de acordo com as informações dos fabricantes, de manchão, de reparo, de cola, como é que executa aquele reparo. O procedimento de aplicação de banda de rodagem, ele tem pressões mínimas e máximas do pneu, com certeza ele deve ter. Durante a autoverificação, não só observar se tem, mas que durante a aplicação essas pressões têm sido atendidas. Procedimento de vulcanização. Ele consta o tempo, a temperatura e a pressão. Também durante a verificação, observar que esses parâmetros têm sido atendidos. A inspeção final, observar se é desqualificado pneus que têm separação entre a banda de rodagem e a carcaça, separação de lonas, cintas ou detonação da carcaça. E o laudo técnico de reprovação e inutilização dos pneus. Se você reprovar um pneu do seu cliente, você deve fazer um laudo informando o porquê dessa reprovação. Por causa do tamanho do furo, porque foi um dano no ombro, era um pneu de passeio, porque o tamanho do furo, porque já excedeu o número de furos, o número de reparos nesse pneu, porque eu vou ter que colocar um manchão em cima do outro, não posso fazer isso. E uma utilização quando, após a reforma, vocês verem que o pneu ele não pode ser utilizado. Então, de alguma forma, vocês devem inutilizar para o uso. Mas tudo isso tem que laudar e tem que estar devidamente documentado. O controle também, o processo de reforma, e o controle de calibração dos instrumentos, observar se todos eles estão calibrados. Quando estiver instalado em autoclave ou em prensa, não é necessário, esse vai estar aqui, não é necessário que todos os manômetros das pressões individuais eles sejam calibrados.
a intenção é a calibração de manômetros que sejam na linha de pressão, na linha de vapor. Então, aqueles das pressões individuais dentro do autoclave e em cada prensa não são obrigados a calibrar. E o cronômetro não precisa estar instalado diretamente no equipamento. Às vezes, você pode ter um único cronômetro, né, que vai mostrar todo o processo, sendo que também é válido. Os instrumentos são calibrados por laboratório RDC, tem que ser um laboratório RDC, é da Rede Brasileira de Calibração. Então, aqui eu coloquei para o processo de autoclave, não é obrigatória a calibração de manômetros individuais. Isso muda de referência. Para o processo de vulcanização por molde, os manômetros da linha de vapor e da linha de ar são calibrados. Esses que são mais importantes. Não é necessário calibração individual de todos os moldes. Treinamento e qualificação, que vocês devem manter os registros de qualificação e treinamento da mão de obra da reforma de pneus. Então, tem que ter nome, data de admissão, relação do equipamento que está qualificado a operar, com data de qualificação, relação dos treinamentos recebidos, tanto internos como externos, com cargas horárias, quem ministrou e a data. Evidências objetivas do treinamento. Você tem que ter um certificado de treinamento. Vocês podem fazer até alguns dos treinamentos internos também. É importante que vocês observem que a relação dos equipamentos que está qualificado a operar deve ser atendida. Então, por exemplo, vocês vão falar assim, tal funcionário está qualificado a trabalhar na escariação. Então, ele pode trabalhar lá. Agora, às vezes, vocês falam assim, ele só está qualificado em outra área, mas ele está ajudando aqui nessa outra área. Não, ele tem que ter qualificação para aquilo que ele está fazendo. Então, é importante a relação de equipamentos e em que posições ele está apto. Aí vocês vão falar, olha, a partir dessa data ele está apto a tal atividade. Esse controle de treinamento, de qualificação e de execução de serviço é importante para o sistema de qualidade da empresa. Para que vocês garantam que aquele indivíduo, aquele trabalhador, operador que está em uma área, ele conhece do serviço, não só para fins de qualidade, como até para fins de segurança. Porque quando você conhece o serviço que você está executando, você conhece também os riscos, os EPIs que você deve utilizar, os riscos que você está sujeito. Então, é importante também para a segurança do trabalhador. Continuando os critérios específicos, na reforma de pneus comerciais, tolerância da diminuição do índice de velocidade. Vocês podem baixar 20%. Mas como é que eu observo? Utiliza o manual da ANACA. Ele tem as velocidades, os índices de velocidade. Quando ela é determinada pelo fornecedor, ou seja, vocês são responsáveis por esse índice. Vocês vão fazer um ensaio e dizer que vocês são responsáveis. Esse novo índice vai estar informado no pneu e significa que vocês dão garantia nesse novo índice. No processo de remoldagem, você deve observar as remarcações. São essas, dimensão, construção, uso de câmara, índice de carga, índice de velocidade e data da reforma. Essas marcações estão de acordo com
5.1 a 5.5 do RTT. Observar critérios para a marcação da data de reforma de todos os pneus. A data da reforma ela vai estar no selo. Para pneus comerciais, tem 3 milímetros. E é porque talvez na semana e ano da reforma. Selo de identificação da conformidade dentro do corpus. Então, na lista vocês vão observar, houve elevação ou diminuição do índice de carga? Não pode. Registro do índice de velocidade adicional para a verificação da redução. Isso quer dizer, quando for diminuir o índice de carga, ou melhor, o índice de velocidade, tem que ter um registro de qual que ele era, para garantir que foi reduzido de acordo com a regulamentação. E os critérios específicos para reforma de pneus destinados a automóveis. Tenho que observar a tolerância de diminuição do índice de carga e velocidade. Se houve diferença, se foi remarcado e raspado primeiro, o antigo foi remarcado. Eu tenho que ter registro das marcações para fins de rastreabilidade. E esses registros constam o índice de carga e o índice de velocidade. Você marca, qual que é a dimensão do pneu, qual pneu. Você tem que ter a rastreabilidade das carcaças. E essas informações também servem para vocês saberem se vocês partiram do pneu que estava realmente apto à reforma ou não. As marcações dos pneus têm que estar de acordo com o item 6.1 e 6.4 do FTT. E a data da reforma, 4 milímetros no mínimo, e a semana ano. Espelho também. Os outros fotos. Esse item foi uma modificação. Antigamente, a reforma de pneus, em um certo tempo, não admitia pneus mais de 7 anos, tanto para carga quanto para passeio. Nas últimas regulamentações, inclusive essa que não teve, é que pneus com mais de 7 anos não podem ser reformados, mas apenas para pneus destinados a automóveis. Para pneus comerciais não existe essa limitação. Aqui, depois da lista de autoverificação, vocês vão verificar os materiais utilizados na reforma, existência, adequação, quantidade e identificação, banda de rodagem, preparação, preparo de borracha, manchão, cimento de atomizante, selante, polo. Vocês têm, eles são adequados, estão identificados, estão corretamente armazenados, são utilizados corretamente. Vocês façam uma avaliação adequada. Esse é o selo de identificação da conformidade, utilizado em pneus novos, ou também utilizado normalmente nos pneus renegados. Eu coloquei finalmente o selo de identificação da conformidade dos pneus que são normalmente recapados. Experiência de carga. De uma dúvida quanto à cor.
Na portaria tem essa cor vermelha. Daí teve gente que falou, não, mas precisa ser vermelho. Não, esse aqui é apenas um modelo. O importante é que essas medidas e essas informações sejam seguidas pelos reformadores. Então, por exemplo, tamanho do reformado 10 milímetros. Aqui pode ter uma designação do reformador, né, 10 milímetros, porque às vezes ele tem uma razão social, mas ele pode colocar o nome fantasia também. Ele tem que ter CNPJ, cidade, um telefone, dado de contato, o seu número de registro, e a semana e ano ele encaixar. Não é necessário estar exatamente nessa posição, não é necessário essa cor vermelha, mas é necessário apenas que essas informações estejam no pneu. E aqui tem a medida da etiqueta, né, no mínimo 13 por 4,5, e a medida do tamanho de cada informação. Bom, essa é a parte que eu gostaria de fornecer para vocês como informação. Agora, o IPEM São Paulo ele está disponível também para a fiscalização das empresas, uma atividade nossa. E muitas pessoas têm dúvida, como que ocorre a fiscalização? E essa fiscalização ocorre da mesma forma que vou falar aqui, também por outros órgãos. Nós temos a fiscalização de rotina, que os fiscais saem na rua, ou com um alvo definido, ou com uma abrangência territorial. Nós temos operações especiais, às vezes o órgão delegado ou IPEM define, essa semana nós vamos trabalhar em tal atividade. Nós temos processos que são oriundos de outros órgãos, por exemplo, às vezes Ministério Público, Polícia, PROCON, que às vezes solicitam uma fiscalização focada em alguma empresa ou em algum produto específico. E a fiscalização baseada em denúncias. Aí vocês podem denunciar quem estiver atuando de forma indevida, prejudicando o comércio de vocês. Se for ao IPEM, tem um e-mail, tem o site de IPEM São Paulo, tem o Fala SP também, onde podem ser feitas denúncias aqui dentro do estado de São Paulo. Se forem outros estados, façam denúncias através do Inmetro. Na página do Inmetro tem o link para o GovBR, onde através do GovBR vocês têm também uma plataforma de sugestões, elogios, reclamações e denúncias. Deixando apenas em São Paulo, de 2024 para cá, na área de pneus, nós tivemos 269 fiscalizações. Autos de infração nós fizemos para 8 empresas reformadoras e encontramos no comércio mais 7 pneus reformados irregularmente. Ou melhor, são 7 ocasiões de pneus reformados irregularmente. Então, essa é a minha apresentação e agradeço a oportunidade. Quando vem escrito reformado na banda, mesmo assim é necessário colocar a etiqueta do reformado? Sim. Essa etiqueta tem etiqueta que tem as informações, né, do reformador, o seu número de registro, e tem depois a outra etiqueta reformada que ela vai ficar do outro lado do pneu também. Tem que colocar a etiqueta de reformado sempre. Gerson, você comentou sobre o material de apoio.
um passo a passo para a realização do registro e da renovação. Acho que vocês estão desenvolvendo ainda esse conteúdo, é isso? Isso. Nós temos um conteúdo, nós podemos colocar de uma forma mais passo a passo para quem quer fazer esse registro. Ótimo. E de que forma é que a gente conseguiria acesso a esse material ou você encaminharia posteriormente aqui para a gente? Eu encaminharei posteriormente. Ótimo. Perfeito. Maravilha. Pessoal, ainda mais alguns instantes, fiquem à vontade. Não sei se tem também, Harrison, da sua parte, alguma consideração final? Não, apenas Algum agradecer. alerta, alguma dica, alguma última recomendação? Não, apenas que utilizem essa lista de autoverificação como uma oportunidade de realmente fazer uma auditoria na empresa. Não apenas preenchi o formulário, fiz xizinho, coloquei tá ok. Não, observar seus processos, seus materiais, seus recursos humanos, sua infraestrutura. Não só se atende à regulamentação, porque às vezes as pessoas veem apenas como uma obrigação, mas se pensar nesse processo, é importante até para os negócios, para a finalidade da empresa, para a sua eficiência, né? Então, é um pedido de repensar a empresa. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Harrison. Obrigada.